Amigos e irmãos em Cristo, que a paz do Sagrado Coração de Jesus esteja sempre conosco. Querendo agradecer a vocês novamente por estar conosco, aproveito para lembrar sobre a esperança. A esperança é o ato da gente esperar uma coisa que nos apetece. Então, nessa época de isolamento, de quarentena, vamos elevar o coração para o alto e lembrar só das coisas boas, porque são essas que nós devemos esperar, essas que nos apetecem. Teremos que ter bastante esperança. O meu minuto de hoje se refere ao Evangelho do dia de Mateus 7, versículos 6 e do 12 ao 14. Antes de começar realmente falando sobre os versículos, eu vou contar para vocês uma história da matemática. Na época de 1200, existia um matemático italiano chamado Fibonacci, e ele tratou de estudar relações em qualquer coisa, no corpo humano, na natureza, no dia a dia, e essas relações davam sempre o mesmo número. Esse número ele chamou de número de ouro. Na verdade, os cientistas da época chamavam esse número de Deus. Sabe por quê? Porque chamavam ou achavam que Deus pré-estabeleceu esse número na hora que Ele criou o ser humano perfeito, o ser humano ideal. Por quê? Se vocês tiverem condições de pensar um pouco em várias relações que existem no nosso corpo humano, por exemplo, onde está localizado o umbigo de cada pessoa? Sabia que cada pessoa tem o seu umbigo localizado num lugar tal que a relação entre a sua estatura e a distância do seu umbigo até o chão é esse número de ouro. Imagina você, isso também acontece na posição do seu cotovelo em relação ao comprimento do seu braço. Acontece também na linha da sua boca em relação ao seu nariz e ao seu queixo. Acontece até, sabe o quê? No tamanho dos seus dentes, na largura entre o seu dente, por exemplo, o incisivo central e o incisivo lateral. Então, realmente, esse número de ouro era chamado mesmo de número de Deus. Ele também está presente na natureza. Já pensou? O número de abelhas fêmeas e o número de abelhas macho que existe em cada colmeia está relacionado com esse número de Deus também. A posição e o número dos galhos de cada árvore também, assim como as folhas em cada galho. Então são coisas assim da natureza que só pensamos em Deus, simbolizando o quê? O equilíbrio ideal, simbolizando a harmonia e a beleza. No nosso dia a dia, o homem também imitou isso. Se você pegar o seu cartão de crédito, a relação entre a largura e o comprimento dele também é esse número de Deus. Bom, vários artistas, pintores, arquitetos também utilizaram isso. Leonardo da Vinci, principalmente, nas suas pinturas. Os arquitetos, nas suas proporções entre as construções. Bom, esquecendo um pouco esse número de Deus, esse número de ouro, Deus, no Evangelho de hoje, fala sobre uma regra de ouro, que também é baseada entre a relação entre pessoas. No caso, a relação entre nós, a relação entre você e
todas as outras pessoas. Isso consta no Evangelho de hoje. O que diz essa regra de ouro? Não faça aos outros o que não queres que te façam. Essa é a regra de ouro de Deus. Então, se você não puder calcular o número de ouro no seu formato do seu corpo, hoje você pode ter engordado ou pode ter emagrecido ou envelhecido, então pelo menos respeite a regra de ouro do Evangelho de hoje. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Repitam comigo. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Grande abraço.